Então vamos lá, falando sobre as versões parciais dessas análises. Até agora a gente estava lidando, né, com duas matrizes só, uma matriz resposta e outra preditora. Agora a gente vai passar a lidar ou abrir essa possibilidade de você ter duas ou mais matrizes preditoras, tudo bem? Em que tipo de situação você utilizaria isso, né? Uma das coisas, nas situações mais comuns, é quando você tem algum tipo de análise ou quando você realizou as suas amostragens, né, em um contexto espacial, né, ao longo do espaço. Então você coletou dados de presença de espécies ou abundância de espécies e variáveis ambientais, né, ao longo de vários pontos distribuídos no espaço. Então, nesse caso, você pode ter um problema de correlação espacial, né, autocorrelação espacial, na verdade. Esse problema ele adivinha ou ele pode ser descrito pela chamada lei de Tobler ou a primeira lei da geografia, né? Tudo está relacionado com tudo, mas coisas próximas são mais parecidas do que coisas distantes, né? Isso aqui resume a ideia de autocorrelação espacial. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, eu tenho dois livros para recomendar para você. O primeiro deles é da Marie-José Fortin, que é uma outra quebecoise, né? Uma baita profissional. Trabalhou ou trabalha bastante com Legendre. E então, ela junto com o Mark Dale, eles têm esse livro, que já está na segunda edição, que fala sobre análises espaciais, mas mais relacionados aos chamados point pattern, tá? Aí você tem, na análise espacial, você tem o point pattern e o surface pattern, análises. E para dar um pouco mais, talvez uma visão um pouco mais ampla, você também tem esse livro do Bivan, né, do pessoal do Bivan, que é quem mantém o pacote SPDEP, que é um pacote bastante utilizado, bastante famoso, né, para análises espaciais. Eu vou simplesmente passar por cima, né, vou fazer uma coisa muito resumida desse tipo de análise, porque isso daria uma disciplina inteira você falar sobre análises espaciais. Então eu não vou me alongar muito, eu só vou dar talvez um pouco mais de contexto e aí eu vou, claro, deixar literatura para você explorar um pouco mais por si só, se esse tipo de análise te interessa ou você fez esse tipo de estudo, né? Nesse contexto espacial. Então você pode pensar, né? Sei lá, você está mostrando ilhas ou fragmentos, né, de habitat. Você está interessado em como que a composição de espécies varia dependendo da distância ou da disposição das suas manchas de habitat. Então, nesse caso você pode, né, ou na verdade você está lidando com um problema que é correlacionado espacialmente, né? Então aqui esse é um dos, dos artigos talvez mais importantes que eu considero, né, em relação a esse tipo de literatura de autocorrelação espacial, que é esse artigo do Legendre de 93, que também foi um divisor de águas, né? Em que ele pergunta, ele põe na verdade esse ponto, que até aquele momento estava sendo encarado como um problema a ser resolvido pelas análises estatísticas. E o que ele põe para a gente é justamente mudar um pouco essa visão e encarar isso como um novo paradigma, né? Tentar extrair informação a respeito desse padrão, né? Ou por conta desse padrão, né? Ou dado esse padrão espacial. Claro, a autocorrelação espacial é um problema de fato, né? Ela não deixa de ser um problema, mas ela é um problema porque justamente ela viola os pressupostos de independência, né, que estão desde lá do OLS, dos quadrados mínimos, até essas análises canônicas, né? Porque você não tem os seus objetos, no caso na nossa matriz aqui, nos nossos locais, por exemplo, eles não vão ser independentes entre si, porque, como eu mostrei nos slides anteriores, locais mais próximos tendem a ser mais parecidos entre si do que locais distantes, né? Então, por exemplo, locais mais próximos, você esperaria que tivessem variáveis ambientais mais parecidas e composições de espécies também mais parecidas, né? Então, eles não são justamente independentes entre si, enfim.
Você pode gerar um problema justamente de grau de liberdade inflado e tal, e aí você vai ter um valor de P lá enviesado por conta disso. Então, uma das soluções para isso, uma das maneiras de você incorporar ou lidar com esse problema, digamos assim, em análises de ordenação, é justamente você encontrar forma de descrever esse padrão, né? Não só a distância, mas o arranjo dos seus locais de amostragem, das suas manchas de habitat ao longo do espaço, né? Então aqui a gente tem a introdução desse tipo de análise na ecologia de comunidades em 2002, com esse artigo que hoje em dia já é clássico, né? Em que o Daniel Burkhardt e o Legendre eles propõem o que na época, né, eles deram o nome de Principal Coordinate of Neighbor Matrices, né, ou PCNM. Então, esse tipo de análise, que a gente vai ver que é basicamente uma PCOA, né, ele vai descrever justamente a disposição dos meus pontos amostrais, né, ao longo do espaço, né, e a gente pode também representar isso, mapear esses scores, que vão ser os scores positivos e os negativos. Você tem uma exploração um pouco mais elaborada disso no artigo de 2004, né, da Ecology. Esse é um artigo da Ecological Modeling, se não me engano, e esse aqui é um artigo da Ecology. E aí, de novo, como eu disse, isso foi introduzido na literatura ecológica ou de ecologia de comunidades com esse artigo de 2002, né? Mas esse tipo de técnica, isso já era conhecido na geografia já há um certo tempo, e essa mesma técnica, na verdade, com pequenas variações, já tinha sido proposto, né, por um outro cara, né, o chamado Daniel Griffith, que também era um canadense, né, é um canadense, que propôs isso e, claro, deu o nome de filtros ambientais, né? E aí, eventualmente, lá em 2006, essas coisas elas foram redescobertas, né? De novo, essa ideia de você ter pessoas que pensam na mesma coisa independentemente. E aí elas foram redescobertas, e aí em 2006 essas duas técnicas passaram a ser chamadas de MAIM, né, ou Moran Eigenvector Maps. E aí esse PCNM passou a ser simplesmente um tipo de MAIM, né, que é chamado de Distance Based MAIM. Tudo bem? Só vou mostrar rapidamente como ele funciona. De novo, eu não vou entrar em detalhes, porque daí é uma semana, né, uma aula de talvez 4 ou 5 dias falando só sobre essas análises espaciais e dando um pouco mais de contexto. Claro que se você tiver interessado, eu recomendo que você consulte o capítulo 14 do Legendre, né? Na verdade, o 13 e o 14, né? O 13 ele fala um pouco mais sobre a autocorrelação e tal, e o 14 ele fala justamente dessas técnicas multi-escala. Então, imagine que você tenha uma dimensão, né? Um transecto, imagine, né? Então, como é que você descreveria a relação entre eles? Então, é uma maneira simples de você simplesmente calcular a distância para par entre todos os pontos, tá? Isso vai te retornar uma matriz triangular, matriz de distância triangular para par, entre a distância de cada ponto. Então, a ideia é que aqui você, primeiro, escolha uma matriz que a gente chama, na verdade, de distância de truncamento, né? Que aí você vai basicamente ficar com uma segunda matriz, que é uma matriz de distância truncada. E essa distância de truncamento, ou a threshold, né? Distance, ela é escolhida baseada num tipo de rede espacial específica que é chamada de Minimum Spanning Tree, né? Eu vou explicar depois brevemente o que é isso. E é por conta justamente disso que essa técnica também é chamada de Distance Based, né? Porque justamente ela utiliza esse tipo de rede de vizinhança, né? Neighborhood Network. E aí, a partir disso, o que acontece? Você utiliza
essa distância de truncamento, em que numa minimum spanning tree todos os seus pontos estão conectados, qual que é essa distância mínima? Então é essa distância de threshold. E aí você basicamente, qual que é o efeito disso na sua matriz de distância? Você basicamente vai ter dois grupos de valores, uma em que as distâncias são pequenas e outras as distâncias são grandes, tá? Esse é um procedimento, na verdade, para ter um efeito lá na PCOA, não vou entrar em detalhes, mas isso, enfim, não vou entrar em detalhes. Mas é isso que acontece, né? Você tem a sua distância para a par aqui entre os seus pontos, a partir do momento que você trunca essa matriz de distância, você fica com é como se você tivesse dado um limite superior, né? Para essa matriz, e aí a partir disso, por conta disso é que você consegue extrair, né, as variáveis, os seus eixos da PCOA de maneira adequada. Não vou entrar em detalhes, tá? Mas a ideia é que a partir dessa matriz truncada, você realiza uma análise de coordenadas principais que vai te produzir, né, um conjunto de autovetores positivos, autovetores cujos autovalores vão ser zero, e aí os outros autovetores com autovalores negativos, que aí você exclui da análise, né? E você só fica com os autovetores positivos. E aí é aqui que começa a ficar interessante. Esses autovetores, os primeiros autovetores, tá? Eles têm uma relação, se você, claro, faz um gráfico do autovetor em relação aos seus pontos amostrais, eles têm esse comportamento de sinusoides, né? E o legal é que o período desses sinusoides eles vão diminuindo, tudo bem? À medida que você, claro, vai chegando nos autovetores que guardam cada vez menos variação. Então, a interpretação disso é que esses autovetores, os primeiros autovetores, eles vão descrever estruturas espaciais em escala grossa. E aí, à medida que você vai avançando lá nos seus autovetores da PCOA, eles vão descrevendo cada vez mais estruturas espaciais finas, né? Então, é por isso que eles são multi-escala, né? Por isso que a gente fala que eles são multi-escala. E, claro, com uma outra vantagem de que cada um desses autovetores eles são independentes entre si, né? Então eles descrevem estruturas espaciais também que são independentes entre si. E aí, como eu disse, lá em 2006, esse pessoal redescobriu, né, o trabalho do Daniel Griffiths. Desculpa. E aí, justamente, eles unificaram as duas matemáticas, né? Dessas duas técnicas, que na verdade era uma coisa só. Então você tem um artigo do Daniel Griffiths e do Pedro Pérez Neto, que redescobre isso e tenta unificar justamente a matemática dessas duas técnicas. E aí em 2006 você tem esse novo nome, né? De um artigo do Stefan Drey, que dá esse nome e de fato elabora um pouco mais desse artigo do Griffiths e do Pedro Pérez Neto, que passam a ser chamados de Modern Eigenvector Maps. E aí em 2012 você tem esse outro artigo que é muito, muito importante, tá? Então se você está trabalhando com esse tipo de análise espacial, ou pelo menos nesse contexto, recomendo fortemente que você leia esse artigo. É um artigo relativamente longo, mas vale muito a pena a leitura. E aí, o que é essa ideia? Da onde que veio essa ideia do Minimum Spanning Tree? O que é isso, né? Essas são basicamente redes de conectividade, tudo bem? Então, a ideia é que são estruturas, né? São redes que vão descrever qual que é a relação, né? Qual que é a ligação entre os meus pontos. Então, claro, você pode ter uma coisa totalmente ligada, como nesse caso aqui, ou você pode ter, né, grupos de locais que estão ligados entre si, que estão desligados. Então, é justamente essa a nomenclatura. Tá ligados, né? Você tem uma relação entre eles, ou eles podem estar ligados entre si e desligados dos outros.
Então, qual que é a utilidade desse tipo de rede, né? Isso é fantástico porque você pode ter, ou ele pode ajudar a gente a descrever justamente relações que ocorrem no espaço, né? Na nossa paisagem. Você tem pontos, né, que podem estar ligados entre si ou desligados por uma barreira geográfica ou uma barreira de dispersão entre as espécies, né? Então, esses locais aqui você pode ter indivíduos e de várias espécies que conseguem transitar entre si, né? Mas o indivíduo que está aqui ele não consegue chegar nesse ponto aqui justamente por uma barreira qualquer. Então você descreve esse tipo de relação nessa rede de vizinhança que esses pontos estão ligados entre si e separados desse aqui, tá? Existem vários dessas redes, né, que a gente chama que pode ser tanto regulares quanto irregulares. Então você pode ter grids, quando nesse tipo aqui, né, em que os pontos estão ligados entre si de maneira, né, quadrada, retangular, etc. E redes de conectividades irregulares, que aí vão ter, né, outros nomes, que é o Delaunay, o Gable Graph, né, o Relative Neighborhood e aí a Minimum Spanning Tree. Então essas redes elas estão organizadas dessa forma, não é por acaso, elas estão justamente organizadas da mais conectada para menos conectada, tudo bem? Esse é um gradiente de conectividade, digamos assim, né? Aqui cada ponto, se você ver, ele tem no máximo 2 ligações. Então ele está ligado num ponto anterior e um posterior, na verdade 3, né? Tem alguns que estão justamente na interseção, tem até 3. Mas não mais do que isso. E a média aqui com certeza vai ser 2 pontos, né, de ligação. E aí, claro, você também pode construir a sua própria rede na mão, né? Fazendo isso utilizando um mapa ou um tipo de contexto espacial, dependendo do seu grupo de trabalho. Tá, mas aí você pode tentar, né, a partir disso, ter ou tentar abordar uma pergunta, uma situação desse tipo aqui, né? Que tipo de contribuição relativa eu tenho na composição de uma espécie? O quanto que o ambiente explica da composição e o quanto que o espaço, né, a distribuição, o arranjo espacial dos meus pontos de amostragem explica da composição de espécie. Então você quer particionar essa variância entre variância dada pelo ambiente e a variância dada pelo espaço. Então, é claro, sem educação, né? Não precisa ir lá perguntar no Poço Piranga, não. Vou mostrar para você como você faz isso. Justamente eu falei desse preâmbulo todo, justamente para falar das versões parciais da CCA e da RDA, tá? Se você quer responder esse tipo de pergunta, né, dessa contribuição parcial do espaço e ambiente, você justamente faz uma CCA e uma RDA parcial, tudo bem? Então, assim como você pode ter uma regressão parcial, você também pode ter uma análise canônica parcial. Então, a ideia é que aqui você consegue controlar uma variável em relação à outra, né? Então, você está analisando o efeito do ambiente na sua matriz de composição, controlando pelo espaço. Tá? Essa é a ideia. E aí, claro, você pode ter análises mais complicadas que levam em conta não só o espaço, mas o tempo e a filogenia também, etc. Tá? Então você vai ter o efeito puro, no efeito isolado do ambiente, o efeito isolado do espaço e a contribuição que é sobreposta, tudo bem? Então você, além disso, você também pode utilizar esse tipo de abordagem em esquemas experimentais, né? Se você tiver desenhos alinhados, ou medidas repetidas em bloco, você pode utilizar esse tipo de análise parcial para analisar esse tipo de dado, tá? Então aqui no caso das análises parciais, você deixa de ter só 2 matrizes. Você, além da sua matriz resposta, a matriz de composição de espécies e a matriz de variáveis ambientais, digamos assim, você fica com mais uma matriz, que aí pode ser justamente esses eixos lá, os main, por exemplo, que descrevem a relação entre os seus pontos de amostragem, tá? Então aqui você está trabalhando com 3 matrizes, né? Uma resposta e 2 ou mais preditores.
Então, a ideia é que você justamente, né, consiga particionar essa variação. Então, claro que esse tipo de abordagem já era conhecido, mas lá em 92, o Borcard e o Legendre, né, o pessoal elabora ou traz esse tipo de contexto para esse tipo de análise para o contexto de análises espaciais em comunidades. Né? Então, a ideia é que você tenha ou consiga particionar o quanto da variação na sua matriz de composição de espécie é dada pelo ambiente puro, o quanto é dado pela variação espacial pura e o quanto é variação compartilhada entre o espaço e o ambiente, e aí, claro, o que não é explicado, não é o resíduo. Então, como é que você faz isso? Como é que você realiza esse tipo de análise da RDF? Você já sabe como faz uma RDA. Aqui a gente vai simplesmente botar um pouquinho mais de complicação, que é essa terceira matriz que vai ter a sua covariável, tá? Então a ideia é que você já sabe, você já tem uma análise de regressão, né? Assim como a RDA começa, você vai ter, e aí claro, a versão 1 é justamente multivariada, porque aqui você vai ter, né, como se você tivesse um plano multidimensional, que você vai ter as suas colunas, né, da sua matriz, várias variáveis y e várias variáveis covariáveis. Então você vai calcular mínimos quadrados, né? Você vai ajustar uma reta de regressão por mínimos quadrados, e aí a partir disso você consegue calcular justamente o erro, ou o resíduo, né? Que é a distância entre o ponto e o modelo, e a sua reta. E aí você de novo guarda isso numa matriz, como a gente vê aqui. Segundo passo, aí você vai analisar a relação da sua matriz preditora com a covariável, né? Mesma coisa. E aí o terceiro passo, aqui você vai realizar, né, uma RDA nessa matriz de resíduos, né, do Y dado a covariável, é assim que você lê essa barrinha aqui, né? A matriz de resíduos dado a sua covariável. Que vai te retornar uma informação que é a variável ambiental, né, que é o que está no X, que não é explicada pela covariável, pelo espaço, por exemplo, nesse caso. E aí repete a mesma coisa em relação à sua matriz original, né, e a matriz de resíduos do X, que é a variável ambiental, né, a variação ambiental dado a covariável. E aí, de novo, vem aquela mesma... Aquele mesmo ponto que a gente já discutiu, né? Quando você usa uma RDA e quando você usa uma CCA parcial. Isso você aplica aos mesmos pontos da RDA e da CCA tradicional, né? Você, na RDA, você assume uma relação linear entre espécie e ambiente, e na CCA uma relação unimodal. Então, você transporta isso para cá também. Vamos entender o passo a passo aqui, né? No R, a gente vai usar, para fazer tanto a análise RDA pura quanto a parcial, essa função RDA do Vega, tá? Então, aqui, se você quiser fazer uma análise parcial, você vai entrar com as três matrizes, tá? A matriz resposta, que é a composição, o ambiente e aqui o espaço. Você também pode entrar, né, se você não quiser entrar com a matriz inteira, você pode entrar só com algumas variáveis preditoras, né? E formular ou passar esse modelo como uma fórmula, né? Aqui você vê que você tem essas vírgulas, né? Então, isso aqui é uma matriz, isso é outra matriz, isso é uma terceira matriz. Então, você pode utilizar aqui uma fórmula, como se fosse uma regressão mesmo, né? Sua matriz preditora, né, que vai ser predita por as suas variáveis ambientais e aí o que seria as suas covariáveis que você quer controlar, né? E aí você tem o resultado, né, que aqui é
é um pouquinho diferente como a gente viu lá em relação a PCA. Por quê? Porque aqui, ao invés de você ter só a total e a unconstrained, quando você tinha lá no caso da PCA, você também aqui fica com um outro, na verdade, dois outros valores, que é o conditional, né, e o constrained. O constrained vai ser justamente uma análise canônica, né? E aqui a condicional é justamente a variação dada por essa terceira matriz, que é a matriz de covariável, tá? Então, como você já sabe, inércia é um sinônimo de variância, né? Você tem a variância total, a variância explicada, né, do x pela variável, pela covariável, e aí o que é explicada, né, a variância de y, que é a matriz de composição de espécies, que é explicada somente pelo ambiente, né, ou pela matriz x aqui, como eu tinha dito, que é o unconstrained, desculpa. Tá, mas e aí como é que você faz justamente a partição de variância? Aqui você já tem isso aqui, né? Aqui em termos de proporção, né? 62%, por exemplo, seria explicado pela a correlação entre ambiente, espaço e etc. É isso, dessa maneira que você interpreta, né? Mas aí, como é que você chega nesse resultado? Basicamente, como é que você particiona a variância na sua matriz? Basicamente, você tem dois grupos, né, de variáveis, que vão ser a sua variável ambiental e a sua covariável, né? Você testa se eles vão ser redundantes ou se cada uma desses conjuntos de variáveis, dessas duas matrizes, eles explicam uma componente única da sua matriz de composição de espécie. Essa é a ideia, tá? Como é que você faz isso? A ideia é que o quanto é dado pelo ambiente puro, o quanto é dado pelo espacial puro e o quanto é explicado tanto pelo espaço quanto pelo ambiente, tá? A versão, como eu disse, canônica disso, isso começou a ser desenvolvido lá em 92 pelo Burkhardt, e aí isso foi desenvolvido um pouco mais, né, nesse artigo de 2006 do Pérez Neto, né, e nesse aqui de 2010. Né, isso aqui ele basicamente ele aplica esse tipo de teste, né, parcial, e propõe um R quadrado canônico parcial, e isso aqui ele produz todo o passo a passo que a gente vai ver agora, né? Que é basicamente essa partição de variância e cálculo do R quadrado canônico parcial. Que é justamente isso aqui. Esse é o R quadrado canônico parcial, que é a soma de quadrados da nossa matriz ajustada do y, né, e o quanto que é resíduo, né, o quanto que o ruído, né, o quanto do y que é do resíduo que é explicado pela covariável. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente calcula isso, né, o passo a passo? Primeira coisa é uma regressão, né, entre a variável, a matriz y e o x. E isso vai te dar essas letrinhas, esse A e B, é justamente isso aqui, tá? Eu vou me referir a essas letras bastante ao longo desses próximos slides. Então, de novo, o A é o que é explicado pelo ambiente puro, o C é explicado pelo espaço puro, o B é o que é explicado tanto pelo espaço quanto pelo ambiente, e o D é o resíduo, que não é explicado nem pelo espaço nem pelo ambiente. Então, se você fizer isso, você acaba com essas letras A e B. O que é isso? É isso aqui, que é explicado pelo ambiente, o total explicado pelo ambiente. Tudo bem? Se você regressa, né, faz uma regressão entre a composição de espécies e a covariável, né, o espaço, por exemplo, você tem o total que é explicado pelo espaço, né? E aí, a partir de agora, você quer... você tem o total, né? O que é explicado por tudo, o espaço e o ambiente, né? Todas as suas variáveis do seu modelo. E aí, claro, a partir disso você tem, ou você quer saber, na verdade,
o quanto é cada letrinha dessa, o quanto que é o ambiente puro, o quanto que é o espaço puro, tá? E aí, basicamente, a partir disso, você pode fazer uma subtração, né? Você tem o total menos o que é explicado só pelo a covariável, isso vai te dar o ambiente puro, né? O que é explicado pelos dois, você já tem, né? E aí, que é basicamente fazer essa continha aqui. E o que é explicado pelo espaço puro, tudo bem? E aí, se você fizer o ABC menos, né, tudo aquilo que não é explicado, essa é a ideia, né? Tudo aquilo que não é explicado pelos esses componentes ABC é o resíduo, tudo bem? E aí você já tem o seu componente D, que é o resíduo ou o erro, tudo bem? E aí você termina de fazer essa partição de variância aqui. Então, a partir disso você consegue calcular, como eu disse, né? Você tem um R quadrado parcial canônico para cada partição dessa. Então você consegue ter uma ideia de quanto que o espaço explica. O R quadrado você pode interpretá-lo como ele varia de 0 a 1, você pode interpretá-lo como porcentagem, né? Então, por exemplo, um R quadrado de 0,25, isso faz com que isso seja equivalente ao ambiente explicar, o ambiente puro explicar 25% da variação na minha composição de espécie. E o espaço explicar 18%, né? E a variação ambiental espaçamente estruturada explicada 22%. Aí tudo aquilo que... Todo o restante, né, vira o resíduo. Tudo aquilo que não é explicado nem pelo espaço nem pelo ambiente. E aí, enfim, a gente já sabe como fazer isso, né? Se você quiser colocar todas as variáveis, você põe assim, enfim, isso é um detalhe, a gente vai ver isso lá na parte prática. Mas a função no Vega que faz isso, né, que calcula isso tudo pra gente, é chamada de varpart, tudo bem? Você, a partir disso, consegue calcular o R quadrado parcial de todos esses componentes aqui. Tá, então, é isso. Essa parte de análises canônicas parciais. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre LDA, tá? Que é a análise de discriminante linear.